Olá, eu sou a Érica Carvalho e hoje mais um vídeo da série Papo Terapia. Hoje nós estamos aqui com mais um terapeuta top para compartilhar com a gente um pouquinho da história dele. Olá, eu sou Denis Neto, reflexoterapeuta, e é um prazer estar aqui com você hoje, Érica, para esse bate-papo. Muita gratidão por ter feito esse convite. Legal, Denis. Então hoje você é um reflexoterapeuta. Mas me conta, o que você fazia antes de ser terapeuta? Bom, muito tempo atrás, há 21 anos atrás, eu trabalhei como feirante, era um trabalho de família, né? Então eu trabalho desde os 12 anos de idade com esse trabalho e aos 14 eu passei a trabalhar definitivamente com o meu pai, né? Trabalhei por 7 anos com ele e depois trabalhei sozinho por 14 anos. E nesse meio tempo eu tive um problema de hérnia de disco, né? Que me dava muitas dores e me impossibilitou de fazer o meu trabalho. E aí eu fui trabalhar com transporte escolar, né? Então foram esses dois trabalhos que eu tive antes da Reflexo. Interessante. E me conta, você gostava do que você fazia, Denis? Então, não. Porque como eu comecei a trabalhar na feira muito jovem, e meu pai costumava me levar para a feira justamente quando eu estava em casa, né, quando eu estava de férias, então o trabalho ele tinha uma conotação meio que de castigo, né? Então, e eu sentia que não foi algo que eu escolhi. Hoje a gente entende que mesmo deixando que os outros escolham pela gente, a gente fez uma escolha, né? Mas naquela época eu não sentia que eu escolhi aquele trabalho. E quando eu precisei também sair da feira, não foi eu que escolhi o próximo trabalho, né? Foi até algo que a minha esposa cobrava, porque eu não tinha finais de semana, eu não tinha feriado, né? Quando ela estava em casa, eu estava trabalhando. Então ela queria que eu tivesse um emprego que eu pudesse passar mais tempo com ela, né? Então eu saí da feira por causa da minha saúde e também para melhorar as questões dentro de casa, né? Então, na verdade, num contexto geral, eu não gostava do que eu fazia, não estava satisfeito com o que eu fazia. Tá. E como você conheceu a reflexologia? Como foi esse início? Então, eu conheci a Reflexo, na verdade, quem conheceu primeiro foi minha mãe. Minha mãe se tratava por questões físicas com uma reflexoterapeuta, porque ela era focada mais na parte física. E depois de um tempo, a minha mãe teve uma depressão muito profunda, muito forte. E ela fez bastante tratamento, né? Ela fez tratamento com psiquiatra, com psicólogo e também fazia a Reflexo. E aí indicaram um terapeuta que era focado na parte emocional. Não sei se você conhece o Daniel Carvalho. Conhece? Conheço. Então, e aí ela começou a se tratar com ele, começou a melhorar também nas questões emocionais. E aí teve um dia, na verdade, eu confesso que eu não acreditava muito na Reflexo. Eu havia feito algumas sessões, mas para mim não tinha feito muito sentido. Mas aí um dia eu fui junto com a minha mãe, que meu pai não pôde levar ela no consultório, e eu fui. E aí eu vi o Daniel fazer uma visão ali, né, olhar nos pés dela e descrever o emocional dela, descrever a personalidade dela, né, o comportamental dela. E até no momento ele perguntou para ela, você vê isso em você? E ela disse que não. E eu lá vendo, né, a sessão falei, claro que sim, mãe, como não, né? Então aquilo fez muito sentido. Eu falei, opa, aqui é diferente o negócio. E aí, passado um tempo, o meu pai faleceu e eu passei por muitas dificuldades assim, em questões emocionais, né? E aí eu fiquei insuportável. Eu tinha uma raiva muito grande dentro de mim. Eu tinha vários problemas emocionais que começou a dar problema no meu casamento. E a minha esposa falou, olha, você precisa de um tratamento, precisa procurar uma coisa. E eu falava, não, mas eu não sou louco, para que eu vou procurar isso aí? Né? E até que ela lembrou do Daniel, né, que havia feito o tratamento com a minha mãe. E aí eu falei, bom, o Daniel eu aceito ir, né? Porque não era tudo aquilo que eu pensava, né, que em relação a quem fazia terapia, estava ali no meio termo, então eu decidi ir. E aí ele também viu, né, a minha personalidade, bateu direitinho comigo e começou a fazer sentido tudo aquilo que ele falava. E o meu relacionamento em casa começou a melhorar e realmente começou a acontecer o que eu fui buscar ali naquela terapia, né? Então esse foi o meu primeiro contato com a Reflexo, né? Eu me tratando, né?
Então você começou a se tratar. E como você começou a estudar? Então, aí, nessa época eu estava trabalhando no escolar. E havia tido um problema lá no colégio e as crianças começaram a sair muito do colégio e eu comecei a perder muitos passageiros na van e fiquei mais ainda desgostoso com o meu trabalho. E nessa época o Daniel tinha montado a Setar e me chamou para fazer o curso, falou, vamos lá fazer o curso, quem sabe você gosta. Aí eu falei para ele, mas Daniel, eu não gosto de conversar, sou super... sabe, na minha, não gosto de pessoas. Como você é um terapeuta? Ele falou, vamos lá que você vai ver, né? Quem sabe? Se você não gostar, não tem problema. Você faz de introdução, que é um final de semana, e depois você decide. Se você não gostar, você pode usar isso que você aprendeu para tratar mesmo a sua família dentro de casa, né? E aí eu fui, assim, sem compromisso nenhum, né? E no primeiro momento, no primeiro dia, não fez tanto sentido para mim. E aconteceu algumas coisas que era do meu perfil ali não gostar, né? Não era o problema do curso, mas sim da minha visão das pessoas e de tudo, fez com que eu não gostasse tanto. Mas no domingo, que era sábado e domingo, teve um vídeo que passou lá, que bateu em cima dos meus traumas e mostrou exatamente como eu me sentia, né? E caiu muito a ficha. Eu achava naquele momento que todo mundo era culpado pelo que acontecia na minha vida. E aquele vídeo mostrou para mim que, na verdade, não importa o que os outros fizeram comigo, mas eu posso mudar aquilo, o controle está na minha mão. Então foi a primeira vez que eu entendi que só dependia de mim mudar a minha história. E aí eu me privava muito de chorar, de mostrar meus sentimentos, né? Homem não chora, não, né? claro, agora eu entendo que chora, e bastante, viu? E só precisou eu sair do curso, que eu me segurei lá, né? Mas durante a viagem para minha casa, eu chorei o tempo todo e depois eu vi o vídeo de novo e chorei de novo, né? E assim, quando a minha esposa ela tinha saído, ela chegou, eu falei para ela, olha, eu preciso continuar nesse curso, fazer o curso de formação. Não sei se eu vou trabalhar com isso, né? Se eu vou acabar gostando. Mas para o meu autoconhecimento, para mim realmente saber quem eu sou de verdade, eu preciso estudar. E aí foi quando eu fiz a formação, né? E fiz também depois a especialização. Né? Participei também do projeto de fibromialgia da Setar. Né? E aí eu fui gostando, aí eu fui criando gosto. Pegando gosto, Sim. né? E assim, você começou então se tratando, Sim. né? Na verdade, você começou, por acaso foi levar sua mãe para o tratamento Sim. dela, depois você foi se tratar, fez introdução à formação, especialização, participou do projeto da fibromialgia e realmente rolou uma identificação total com a técnica. Sim, é interessante, né? Quando a gente olha para trás, a gente vê que uma escolha que a gente fez, que eu poderia ter ido ou não, né? Eu poderia ter me tratado ou não, eu poderia ter aceitado fazer o curso ou não, mudou toda a minha vida, né? Por exemplo, hoje eu não trabalho, eu trabalhei por um tempo com a van, até conseguir alguns interagentes e tal, e depois eu parei. Hoje eu trabalho só com reflexo, né? E sou muito feliz com isso, né? É algo que me dá uma satisfação, foi algo que eu escolhi de coração fazer, né? Que me fez tão bem e que eu percebo que quando eu trato as pessoas, é o mesmo processo. Aos poucos as pessoas vão entendendo como funciona. Muitas vezes uma coisa física, na maioria das vezes, uma coisa física vem do início emocional. Às vezes de uma infância difícil, às vezes de um processo ali de como eu enxergo a vida. Se eu enxergo a vida tudo difícil, tudo acontecendo, né, de uma maneira negativa, então eu vou agir assim, eu só vou buscar isso, eu só vou focar nisso, né? Mas quando a gente percebe que nós temos livre-arbítrio, que nós podemos escolher e que primeiro de tudo, que é uma coisa que a gente aprende a setar no curso, é a gente se livrar do julgamento. Eu era uma pessoa que julgava demais, que criticava demais, que via os defeitos muitos, não só de mim, principalmente de mim, mas das pessoas também. Porque geralmente a gente faz isso primeiro com a gente mesmo, Sim. né, Denis? E depois, Sim. naturalmente, com o outro. Isso. E assim, deixa eu te perguntar, você já falou aqui várias, né, circunstâncias que mudaram, mas teve algo assim que você consegue pontuar que foi assim a grande transformação do Denis? Isso ficou perceptível também para as pessoas, para sua esposa, para os seus familiares? Sim. Então foi a questão realmente do tratamento, como eu vi as pessoas, né? A partir de que eu comecei a me livrar do julgamento, da crítica, e passei a entender que cada um tem a sua própria história, que cada um tem o direito de viver a própria vida da maneira como queira, né? Isso é dado pelo universo, ninguém tem o direito de tirar isso, né?
E ficou mais fácil para mim perdoar, ficou mais fácil para mim, ficou mais interessante para mim a história das pessoas. Eu comecei a me preocupar mais em conhecer cada um que muitas vezes lá atrás eu critiquei, que eu não tinha vontade de estar junto. E as pessoas foram percebendo isso, né? Que eu fiquei mais receptivo, eu estava mais junto das pessoas quando elas estavam reunidas, antes eu só me escondia, só ficava no meu canto, né? Então isso foi ajudando no meu amadurecimento como pessoa, né? E as pessoas foram vendo realmente. Em casa fiquei mais tranquilo, mais calmo, né? Passei a ouvir mais, meu problema era ouvir. Eu não queria muitas vezes nem ouvir o que a pessoa tinha para dizer, né? Então foi mudando muito essas questões dentro de mim. É, assim, realmente emocionante conhecer todo o seu processo de transformação, Denis. E agora, assim, no caso dos seus interagentes, qual você acha que é o maior ganho que eles têm fazendo o tratamento da reflexologia? Então, esse é o ganho que a própria Reflexo ela dá pra gente, né? Porque é uma técnica que vai ajudar não só no físico, mas vai ajudar principalmente no emocional. Porque a gente consegue identificar no pé esses processos, né, emocionais que estão acontecendo, o comportamental da pessoa, e ver aonde começou, muitas vezes, aquele problema físico que ela tem. Então, o ganho é tanto emocional como físico também, né? Então, essa é algo que aconteceu comigo e a gente vê no consultório acontecendo, né? E Denis, você comentou que fez parte do projeto da fibromialgia. Você pode Sim. compartilhar um pouquinho com a gente como foi esse projeto? Sim, então foi um projeto na CETAR, né, desenvolvido pelo Daniel, em que a gente tratou durante 6 meses as pessoas, né, com fibromialgia, e a gente foi gradativamente toda semana ali, né, era um processo semanal, e a gente foi gradativamente ajudando as pessoas, né, nesse tratamento. De que não é só algo físico, mas tem muitas coisas ali emocionais também que influenciam na fibromialgia, né? Então a gente consegue realmente ajudar muito na questão das dores de fibromialgia, né? De ressignificar esses processos, né, emocionais ali como gatilho, né, das dores da fibromialgia. É interessante porque assim, quando a gente fala sobre fibromialgia, é uma doença que as pessoas costumam falar que dói o corpo todo, né? Desde a pontinha do cabelo até o dedão do pé. Essa é a frase da maioria das pessoas, Da né? maioria das pessoas. Sim. E na verdade, com a reflexologia, vocês conseguem então dar um alívio, é isso? E quando a pessoa entende o gatilho e ela começa a ver o que isso, né, em que partes da vida dela ela ativa esse gatilho e ela consegue reverter, né, essa maneira de pensar, consegue lidar com isso, as dores elas regridem significativamente, né, e na questão. Então traz mais qualidade de vida sim, também. Sim. E o que é mais interessante é que é sem medicamento, né? Sim, tudo natural. É um tratamento natural. Maravilhoso, Denis. Então vamos lá, se eu quiser marcar um horário com você, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, onde você atende? Eu atendo na CETAR, né? E pode me contatar também pelo Instagram, né? Denis Neto. Denis Neto. Isso. Maravilha, e a gente pode Denis. conversar um pouquinho. Legal. Foi incrível conhecer um pouquinho da sua história hoje. E gratidão por ter me convidado. Você merece. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com os seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e nos sigam também nas redes sociais. CETAR.reflexologia, EFT, Érica Carvalho e Denis Neto. É isso, Denis? Isso mesmo. Muita gratidão, um grande abraço e até o próximo conteúdo.